Olá, turma. Mais uma aula extra aqui para acréscimo, né, nos conhecimentos gerais de vocês de inglês. Então, nessa aula de inglês de hoje, nós iremos tratar de algumas questões que ajudam no dia a dia, né, tanto em construção de frases, em situações diárias e outras coisas. Então, a nossa aula de inglês de hoje é uma aula mais diversa, com assuntos relacionados, mas todos de extrema importância, né? Tanto para a nossa vivência dentro da sala de aula, quanto também para o nosso dia a dia, né? Todo estudante de inglês, ele deve sempre estar buscando novas informações e não esquecendo das antigas. Então, alguns conteúdos aqui vocês podem já ter visto, imagino que, se não todos, a maioria, e espero que aproveitem bem e que prestem atenção, porque depois eu irei perguntar. Então, iremos iniciar agora a nossa aula de inglês. Vou começar a apresentar para vocês. Deixa eu só acompanhar para ver se já está reproduzindo aqui na tela, para não acontecer de eu achar que vocês estão vendo e não estarem. Hum, Pronto, então já apareceu aqui. Como eu falei, a nossa aula extra hoje de inglês, a gente vai falar de alguns assuntos, e o primeiro dele são os dias da semana, né? Weekdays, ou day of week. Esses dois casos eles são usuais. Então aqui de início nós temos weekdays e weekends, né? Relacionando os dias, né? Os dias úteis da semana e os finais de semana, né? Os dias de finais de semana. Então, os dias da semana em inglês são chamados de weekdays e os fins de semana de weekends. Mas isso varia de um país para outro, assim como o business day, que significa dia útil. Isso é só uma informação extra, pessoal. Essa questão do business day aqui. Estava lá no livro e eu achei interessante colocar também. Então, é isso, né? Weekdays são os dias, né? Os dias de semana, dias úteis, segunda a terça, se não houver um feriado, lógico. E fins de semana, né? Weekends. É ótimo quando o weekends é prolongado, né? Então, nós temos aqui, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, Monday, né? Além de ter o dia, né, a palavra em inglês, eu tenho a tradução aqui para vocês acompanharem e também a forma da pronúncia, né, a transcrição fonética aqui. Monday, Monday, segunda, Monday, né? O O é quase um A, né? A pronúncia, a forma de se falar o O nessa situação aqui beira o som do A. Temos terça-feira, Tuesday, né? Tuesday, Tuesday, aqui na transcrição, né? É como se houvesse um Z entre to e day. Wednesday, Wednesday. Eu já tinha falado antes para vocês, né, sobre a não pronúncia do D. Fica Wednesday, Wednesday. Além de não se pronunciar o D, o S aqui nessa situação, né, entre o D e o N, ele vai ter um sonzinho de Z. Então, quarta-feira, né? Wednesday, Wednesday. Thursday, esse pode ser Thursday, pessoal, ou Thursday. Thursday ou Thursday, porque
Tem algumas pessoas até falantes nativos e pessoas aqui brasileiros que falam inglês fluentemente, maravilhosamente, mas que costumam não colocar o T, né, quando seguido de H, com som de F. E nem por isso a palavra vai estar incorreta, nem por isso você vai estar pronunciando ela de forma diferente de qualquer outra pessoa, nesse sentido de certo ou errado. Então, você pode dizer, né, quando for quinta-feira, Thursday ou Thursday. Tem também o Friday. Parece que a gente, quando vai pronunciar, costuma colocar mais letras do que há realmente, né, na palavra. Então, sexta-feira, nós temos aqui o Friday. Esse I, né, quando seguido de D, né, e anteriormente tendo um R aqui, desse som aqui de I, né? De I. Mas é por conta do som do I mesmo, que quando vai ser pronunciado, né? Essa sonorização, ela tem esse acréscimo e o I, né? É I, de qualquer forma, no inglês, assim, em termos gerais. Então, a sexta-feira aqui, nós temos Friday. Saturday, sábado, né? É outra coisa também, pessoal, que eu não acho que não dizendo T ou colocando sonorização, né? Falando, né? Pronunciando T vai estar incorreto. Então, Saturday ou Saturday, com o T ou sem T, as duas formas estão corretas. Algumas pessoas, né? Falam sem, outras com, então, mas o importante é você pronunciar de uma dessas duas formas. Não cria outra. Se ouviu de uma forma diferente, tenta ver de onde se originou, né, essa pronúncia. Mas ou é Saturday ou Saturday. Tem também Sunday. Sunday, né, que é domingo. Sunday, que lembra sorvete, coisas do tipo. Então é mais simples de lembrar. Acontece muitas vezes de a gente, acho que pela proximidade, ou mesmo, acho que, não sei como funciona o nosso cérebro, mas eu tinha uma certa dificuldade, né, de distinguir o Monday e o Sunday, né? Qual seria segunda realmente? Qual seria domingo? Eu acho que por conta dessa confusão também de dizer, a semana começa no domingo, ou não, a semana só começa na segunda, porque realmente, se a gente for pensar direitinho, o dia, né? Os dias úteis ele começa na segunda-feira e não no domingo, mas o domingo é que é o primeiro dia da semana. Então, só fazendo essa colocação aqui que Sunday, né, que é o primeiro dia da semana, domingo, depois Monday. Além de escrevermos os dias da semana em inglês de forma maiúscula, a gente também usa on antes dos dias quando queremos dizer na segunda, na terça e assim vai. Então, acrescendo mais essa informação, nós temos aqui ó, cada dia da semana começando, né, com letra maiúscula. Não esquecer disso. Ou escrever e colocou o dia da semana começando com letra minúscula está incorreto. Deixe-me ver. Pronto, então, né, essa informação sobre o on que a gente coloca e sobre a letra maiúscula. Além disso, dá para usá-los em várias estruturas do inglês, como simple past, past simple e etc. Isso aqui é uma informação adicional, só para dizer, né, que porque alguns casos, algumas palavras ou frases, elas vão se modificar dependendo do tempo verbal que ela esteja, mas dias da semana, né, eles vão continuar no mesmo formato. Então, nós temos alguns exemplos aqui, ó. I saw
James on Sunday. Eu vi, né, James no domingo. O verbo aqui no passado, né, o on, como foi falado lá. Quando for citado o dia, né, tem que colocar referindo-se ao dia one. E o dia da semana começando com letra maiúscula. Deixa eu só dar uma olhada, parece que... Não sei se estava aparecendo realmente na tela. Tinha ficado escuro. Mas acho que se ficou foi por pouco tempo. Mas de qualquer forma eu vou voltar só um pouquinho. Só para que a gente possa... Para que eu possa mostrar para vocês o que eu estava comentando antes. Acho que vocês viram. Deve ter sido só um instantezinho que ficou meio escura a tela lá. Acho que foi só isso mesmo. Bom, então aqui nos exemplos, né, eu já falei I saw James on Sunday. Eu vi o James no domingo. I usually go to the park on Fridays. Né? Eu costumo ir para o parque nas sextas-feiras. Né? O acréscimozinho aqui do S em sexta, né? No Friday, para dizer que são várias sextas, né? Não só nessa sexta ou em outros dias da semana, mas somente nas sextas-feiras. Embaixo tem outro exemplo com sexta, né? E aqui já sem a marcação do S, sem o plural. I work from Monday to Friday. Então, eu trabalho de segunda, né? Até o to vai ser aquele equivalente a até o Friday. Então, eu trabalho da segunda até a sexta. Presente, né? Isso aqui presente, né? Tempo verbal no presente, aqui passado. E lembrando mais uma vez, né? Os dias da semana com letra maiúscula e o uso do on, né? Algumas palavras que a gente precisa saber. Falou de semana, falou de dias, que se situar em uma data, né? Uma data, isso relacionada semanalmente. Então, tem algumas palavras que são importantes nós sabermos, que é para, né, conseguir relacionar. Então, fica-se assim. Yesterday, que é ontem, né? Today, hoje, tomorrow, amanhã e last night. São só algumas palavras dentro de tantas outras que nós temos, né? Que se referem a datas ou coisas específicas. Mas no nosso dia a dia, né, na nossa sala de aula, são palavras que ajudam muito no desempenho, né? No nosso estudo de inglês. Então, yesterday, que é ontem, aqui nós temos um interrogativo, né? What did you do yesterday? O que você fez ontem, né? O que você fez ontem? Yesterday. What did you do yesterday? Today, hoje. What day is today? Today is Thursday. Perdão, Tuesday. Eu coloquei um H que não tem. Estava falando, era quinta-feira, né? Em vez de terça. Então, what day is today? Alguém pergunta, né? Que dia é hoje? Às vezes a gente costuma se confundir e não saber, né? Nem dia, nem data, nem principalmente data. Qual o dia hoje? Hoje, por exemplo, aqui, né, nesse dia que eu estou fazendo a gravação da aula, é 17 de outubro de 2021. Então, às vezes, a gente está na correria e não consegue lembrar qual dia que está realmente, principalmente o dia marcado na data, né? Não o dia na semana.
Mas até os dias da semana, às vezes a gente costuma se confundir ou esquecer. Então, que dia é hoje, né? E alguém responde: Today is Tuesday. Today é quase um trava-língua, né? Today is Tuesday. Só muda o acréscimo do S, né? Quando vai se pronunciar. Today is Tuesday. Então, hoje é terça-feira, né? Tomorrow, que é amanhã, né? What are you doing tomorrow? O que você vai fazer amanhã? What are you doing tomorrow? O uso do tomorrow, né, pessoal, para acrescentar e fazendo uma pergunta, né, futura, querendo saber hoje o que vai ser feito amanhã. Last night, aqui não está a tradução, foi repetido a mesma, a mesma coisa. Última noite, ou noite passada, last night, eu vou colocar noite passada. Tá ok. Então, last night, né, noite passada, ou última noite, que tem a mesma equivalência. I went to bed at 10 last night. Então, eu fui para a cama, né, 10 horas na última noite. Eu acho que é PM, né, 10 da noite. Porque fala em noite, então se é noite é PM. Então, I went to bed at 10 last night. Eu fui para a cama às 10, né, da noite passada. Deixa eu... Não, tá ok. Em inglês, expressão dias da semana traduzida como... Já falei, né, pessoal, lá em cima, logo no início. Dias da semana é days of the week ou weekdays. E final de semana, que não foi colocado aqui, acho que apaguei, né? Weekends. Isso aqui tá errado, deixa eu só tirar isso aqui. E final de semana são weekends. É simples de lembrar, né, pessoal? Week, semana, and, fim, ends, né, no caso. Então, fim de semana, acabou a semana. Temos as regras de uso aqui. Diferente do português, os dias da semana em inglês são escritos com letra maiúscula, né? Monday, Sunday, Wednesday. Já falei sobre isso. Quando o interlocutor quer especificar em que dia da semana determinada a situação acontece, tem o uso, né, da preposição on, como eu falei lá antes. Aqui é só uma repetiçãozinha. Sei que é meio repetitivo mesmo, mas é bom sempre, né? Informação, acho que por mais que seja repetida, não tem o que não favorecer, sempre favorece, né? Então, a preposição on, né? O uso do on. E aqui alguns exemplos. I go to school on Mondays. Eu vou para a escola às segundas-feiras. Uso do on, o M maiúsculo aqui, né? Para começar a Mondays, né? Então, Jess plays tennis on Wednesdays. Jess joga tênis às quartas-feiras.
o W, né? Começando o Wednesdays, como de acordo com o que foi explicado sobre a regra, e o uso do one, aqui, né? Do one da preposição. They are going to arrive on the Tuesday. É, é muito parecido, né? Tanto a pronúncia de terça-feira, de Tuesday, quanto Thursday. Um pouco, né? First day. É melhor falar first day para não ter que confundir, né? Com Tuesday. Então, they are going to arrive on Tuesday. Eles chegarão, né? Estão chegando na terça-feira. Does he work on Sundays? Ele trabalha aos domingos. Então, nessa interrogativa, nós temos o auxiliar does aqui, né? Sujeito, does, que é usado para esse tipo de sujeito aqui, esse pronome. Aí temos o one, né? A preposição, e o Sundays, começando com letra maiúscula. Expressões temporais. Eu já falei, tá meio que repetitivo, mas acho que tem outras coisas aqui que dá para ser usado. Não sei por que repetiu tanto, mas vamos lá. Algumas palavras que podem ser úteis ao utilizar os dias da semana são os indicadores de tempo. Como eu falei, today, né? Hoje, marcação para hoje. Today is Thursday, ou Thursday. Hoje é quinta-feira. Yesterday, que é ontem. Yesterday was Wednesday. Ontem foi quarta-feira. Tomorrow, amanhã. Tomorrow is Friday. Amanhã é sexta-feira. The day before yesterday. Anteontem, né? A gente costuma dizer anteontem. Antes de anteontem, sei lá. Esse tipo de coisa que é usual nosso, né? Mas aqui, quando a gente vai falar anteontem, é the day before yesterday. Terça-feira. The day after tomorrow, né? Depois de amanhã. The day after tomorrow will be Saturday. Ou Saturday. Saturday, tirando o T, ou quer dizer, pronunciando ele mais próximo do R, ou a pronúncia usando o T mesmo, o som do T, né? The day after tomorrow will be Saturday. The day after tomorrow will be Saturday. Depois de amanhã será sábado, vai ser sábado. Nós temos uma questãozinha aqui, ou mais, mas a primeira ela nos pede o seguinte: para checar, né, a alternativa de acordo com a transcrição. E pede para que seja assinada, né, a alternativa incorreta segundo a tradução. Então eu vou ler as alternativas, vocês anotam, né, qual a que vocês acham que é incorreta. Na primeira, nós temos no fim de semana, e aqui a tradução em inglês tem on the weekend. B, nós temos aos fins de semana, on weekends. C, nós temos ao fim de semana, the weekends. C, nós temos no último fim de semana, last weekend. E D, no próximo fim de semana, next weekend. Então vocês vêm aí e anotam qual a alternativa que vocês acham e depois a gente faz essa correção. Na 2, na alternativa 2, nós temos ensure, after Monday. What day comes after Monday? Qual dia que vem depois da segunda? Qual é, pessoal, o dia que vem depois da segunda? Isso em inglês.
Isso, Tuesday. Tuesday. Deixa eu ver. Letra B. Qual dia que vem antes, né? Qual dia que vem antes de Wednesday? Que seria quarta-feira. Qual é? What day comes before Wednesday? Qual dia que vem, né? Antes da quarta-feira. Então a resposta vai ser a mesma que da letra A, né? Vai ser Tuesday. Letra C. What day comes before Friday? Qual dia que vem antes, né, da sexta-feira? Qual dia que vem antes da sexta-feira? Thursday ou Thursday, né? Que é a quinta-feira. D. Nós temos aqui what day comes after Saturday? O Saturday. Qual dia que vem depois do sábado? Então é o domingo. E qual é? Sunday. Alternativa E, ou letra E, nós temos qual, qual dia que vem 2 dias depois do Thursday, ou Thursday. What day comes 2 days after Thursday, ou Thursday? Então, tem a quinta-feira, passando 2 dias, nós temos o sábado. Então, vai ser o Saturday, ou Saturday. F. Qual dia que vem 3 dias depois dos domingos? Já ia dizer segunda, né? Ah, então acho que é isso também. A gente costuma confundir o domingo, né? O domingo em inglês, que é Sunday, com segunda também por conta desse S, que é de segunda, né? Então é isso. Então, qual o dia que vem depois de 3 dias? Depois de 3 dias, depois da segunda, lógico, né? Depois da segunda, não, depois do domingo, perdão. Então, segunda, né? Terça, domingo, né? Terça, quarta, quinta. É isso? Domingo, segunda, terça, quarta. Não, tá errado. É a quarta-feira, pessoal. Então, vai ser Wednesday, né? Wednesday. Terceira questão, look days and activities. Tell your party, né? Era para ser feito em pares, né? Aqui. What is happening on each day? Então, veja os dias, né? Atividade nesses dias e diga ao seu par, ao seu parceiro, parceira, o que acontece em cada dia. Então, isso aqui a gente vai criar as respostas só para fazermos juntos, né? E para ficar mais dinâmico e também para fazer essa resolução. Desculpa. Então, write the correct day for these activities. Então, a gente vai seguir um padrão de respostas, né? Que seja condizente com uma rotina regular, né? De pessoas que têm uma rotina, né? Mais comum, mais usual. Só vendo aqui se está aparecendo direitinho, porque eu não fico vendo como é que está a tela no Meet. Então eu tenho que voltar de vez em quando, pessoal, para que não ocorra qualquer problema, para que a tela seja, né, mostrada para vocês, onde a gente está resolvendo, para ser feito esse acompanhamento, para a aula ser produtiva e condizente, né? Não adianta eu estar falando sobre um assunto e não estar mostrando, né, esses detalhes dos quais eu estou falando. Então, vamos lá. Letra A, letra A, né, que acho que é a terceira questão de qualquer forma, que acho que não vai ter outras questões.
botões aqui. Nós temos she is very busy on. Ela está muito ocupada em todos os dias, né? A gente pode colocar she is very busy on Monday to Friday, né? De segunda a sexta, ela está muito ocupada. Então, acho que, ou especificando, né? Da segunda até a sexta, da Monday to Friday, ou então colocando qualquer dia da semana, porque vai estar ocupada, né? Uma pessoa que trabalha, principalmente uma pessoa que trabalha e estuda, vai estar com esses dias muito corridos, né? Muito ocupado. He is happy on. Ele está feliz em, né? Em que dia que ele está feliz? A maioria das pessoas na sexta, depois do fim do expediente ou das atividades da semana, né? E isso, claro, mas vamos colocar no final de semana, né? And Sunday, né? Ele está feliz no sábado e no domingo, ou na sexta-feira mesmo, né? On Friday. Tem aqui também We are at house on. Acho que todos os dias, né? Todos os dias, dependendo do horário. Então, estamos em casa, né? A tradução aqui literal ficou na house. Ixi, deixa eu só. Em casa. Na. Colocar um exemplo, então colocar every day, todos os dias, basicamente, a gente vai estar dependendo do horário. Então, every day at night, né, que a gente costuma estar em casa, né, mais à noite. My football training is on. Meu treino de futebol é. Vamos ver um dia que é bom. Acho que 2 dias na semana ou até só um, né? Dependendo do horário também, mas acho que no final de semana seria mais interessante colocar também. Coloca Saturday or Sunday, né? The exam is on. O exame é, né? O exame, o prova, ou sei lá, dependendo do contexto que esteja, vai ser exame mesmo de exame de laboratorial, médico, alguma coisa do tipo, ou então exame de habilitação ou prova mesmo. Então, o exame está dias da semana, né? Que finais de semana, quem costuma fazer algum tipo de exame, ou é prova, né, de concurso, alguma coisa do tipo. Mas regularmente os exames são feitos na semana, então pode ser colocado qualquer dia, desde a segunda, né, Monday até, né, to Friday. They are at the party on. Eles estão na festa em ou no sábado. A maioria das pessoas costuma ter festa no sábado, né? They are at the party on Saturday. Desculpa. E a última aqui, para começar em outro assunto, é Our Shop is on, né? Uma coisa que dá para confundir também shopping, né? Shopping específico, shopping local, com compras, né? Esse shopping aqui é de fazer compras, é de estar comprando, é de to shop. To shop em ocorrência, né? Que está acontecendo. Então, nossas compras estão sendo feitas, né? Era para ter isso. Então, esse hour podia ser trocado. We are shopping is on. Aí escolher o dia, né? A maioria das pessoas costuma ir à noite. Quem trabalha, né?
e vai fazer compras ao domingo ou na semana. Ou, se preferir, final de semana, qualquer horário, né? Então pode ser colocar qualquer dia da semana ou final de semana também. Então pode ser na semana, né? The weekdays ou days of week vai ser Monday to Friday or weekend days, né? Saturday or Sunday. Então, concluindo essa parte, né? Dias da semana, days of the week ou weekdays, e também falando também do sábado e domingo, né? Finais de semana, weekends. Acho que é isso. Deu para a gente colocar muitos exemplos, ter feito essa atividadezinha que ajuda na fixação, na memorização. Agora nós iremos passar para outro conteúdo, pessoal. Agora nós iremos falar um pouco sobre o imperativo em inglês, né? O uso da forma, né, imperativa no inglês. Em inglês, como em muitos outros idiomas, podemos influenciar as pessoas, né, com quem estamos falando, solicitando que ela execute ou não execute uma ação específica. A maneira mais direta de fazer isso é através do uso do imperativo. Como o nome desse humor verbal indica, né? Humor verbal, acho que como é que a gente pode colocar em vez de humor? Humor fica uma coisa muito formal, muito diferente do que a gente costuma. Acho que modo. Modo é mais interessante de se tratar, né? O modo imperativo em inglês é geralmente usado para dar uma ordem, para alertar alguém a fazer alguma coisa, dar um aviso ou dar instruções. Então, quando a gente fala de modo imperativo, né, é uma forma contundente, uma forma que a gente está colocando como uma ordem, né? Uma ordem. Aí essa ordem vai ter diversas maneiras de acontecer, né? Para não fazer, para alertar, para avisar, para dizer como é que funciona, mas isso tudo é na forma, né, no modo imperativo. Existem várias formas distintas do imperativo em inglês. Tem afirmativa, negativa e exortativa. Assim como as maneiras mais cordiais de expressar uma ordem. Vamos ver as características de cada uma delas. Imperativo afirmativos. Esta é a forma mais comum e direta do imperativo. Existe apenas a segunda pessoa do singular e do plural. É formado usando o infinitivo do verbo sem o to, né? O exemplo aqui que nós temos, hurry up, ou you will miss the show. Apresse-se, ou você vai perder o show. É um aviso, né? Uma ordem de aviso. Hurry up, or you will miss the show. Apresse-se, ou você vai perder o show. Switching the TV off. Desligue a TV, né? A pessoa está mandando. Desligue a TV. Put the flour, milk and eggs in a bowl and whisk until smooth. Coloque a farinha, leite e ovos em uma tigela e bata até ficar homogêneos. São instruções aqui, uma ordem instrucional. Dado que está é uma maneira muito direta de dar ordens. Ela pode ser acompanhada de outras expressões, tais como please, né? Ou if you don't mind, a fim de suavizar o tom. Então, para que quando você vai falar alguma coisa que seja nesse tom, né? Nesse modo
imperativo e que não pareça que você está sendo arrogante ou mal educado, então é interessante colocar o please ou if you don't mind. O exemplo que nós temos aqui é o just you wait for me here, please. Apenas espere, né, por mim aqui, por favor. Se não tivesse esse por favor aqui, ficaria num tom mais grosseiro, né? Outra aqui é close the door if you wouldn't mind. Feche a porta se você não se importar, né? Se não for, então, esse. Deixa eu só deixar ele em outra cor aqui. Esse if you don't mind, se você não se sentir, sei lá, como é que a gente pode traduzir? Desconfortável, se você não se importar, né? É tipo isso a tradução. If you don't mind, se você não se importar, né? Se isso não te causar alguma coisa, então close the door if you wouldn't mind. Feche a porta se você não se importar. Tem um imperativo também negativo. A forma negativa do imperativo afirmativo requer que a adição dos auxiliares do not, ó, pessoal, presta atenção, viu? Porque por mais que seja, né, negativo, ela pode é um negativo que faça você esteja numa colocação afirmativa, né? Para você não fazer aquilo. Além da forma imperativa, é uma afirmação de que não é para você fazer aquilo. Então vai ser necessário o uso do auxiliar do mais um not, né? Em sua forma contraída aqui, só dar um espaço. Pronto. Que pode na forma ser contraída, né? Aqui, don't. Para ser adicionada a versão infinitiva do verbo sem o to. Então, mais uma vez, sem colocar o infinitivo, né? To. Don't be late. Né? Essa afirmativa lhe negando para não se atrasar. E isso no imperativo. Não se atrase. Do not go to work today. Então, não vá trabalhar hoje. Né? O auxiliar, o not, né? Go to today. Don't keep open the fridge. Então, não continue abrindo a geladeira. Imperativos exortativos. Mais que o imperativo, esse imperativo é uma exortação e só se aplica à primeira pessoa do plural. Em alguns casos é acompanhado por
please é formado usando o prefixo let's mais o infinitivo do verbo sem o to na forma afirmativa. Aqui nós temos o exemplo let us observe a minute of silence, please. Vamos observar um minuto de silêncio, por favor. Começou um barulho aqui do lado, pessoal. Espero que não atrapalhe a gravação e que vocês consigam ouvir. É muito complicado fazer gravação de aula aqui no bairro onde eu moro. O pessoal não tem noção de que existem outras pessoas do seu lado e que elas têm coisas a fazer e muitas dessas coisas precisam de atenção, né? E um som alto, barulho, né? Qualquer que seja, atrapalha demais. Mas, continuando a aula. Vamos observar um minuto de silêncio, por favor. Então, a forma exortativa, né? Que a primeira pessoa, né? Com o acréscimo do let aqui. Tem também, na forma negativa, a adição da negação, né? Not. É necessário entre o prefixo e o verbo. Então, nós temos o prefixo aqui, né? In e o verbo let's, né? Então, não vamos entrar, por favor. Let's not go in, please. Quando o prefixo let é seguido por um pronome pessoal diferente de us, o significado muda para permitir. Let me do, né? O exemplo, let me do the washing up for once. Deixe-me lavar uma vez. Então, o prefixo aqui, né? É seguido, cadê? Pelo, né? Diferente de us. Então, sendo o pronome aqui me e o prefixo aqui, né? E logo depois a continuação da frase. Então, let me do the washing up for once. Deixe-me lavar uma vez. Usando o imperativo para dar sugestões. Em alguns casos, o imperativo pode ser usado para dar sugestões ou para fazer propostas. Nestes casos, temos duas construções. Aqui nós temos o let's not miss the train. Não vamos perder o trem. Let's take a holiday. Vamos tirar férias. E why don't we go to the beach? Por que não vamos à praia? É interrogativo aqui. E tem também why don't you tell her the truth? Por que você não conta para ela a verdade? Interrogativa, interrogativa com o uso de uma negativa, né? E isso tudo construído de uma forma imperativa. Aqui nós temos imperativo para pronomes pessoais. Em alguns casos, o pronome pessoal pode ser adicionado para reforçar o valor imperativo, mas tenha cuidado para não parecer indelicado. Essa forma verbal é usada apenas para uma ordem forte e decisiva. Can I go home? Posso ir para casa? Né? Então, como o texto falou aqui, dependendo da situação, é bom ter cuidado na hora de usar, né? É um imperativo, usando o pronome pessoal e fazendo interrogativa, né?
Para não, tem que tomar cuidado para não parecer mal educado. Então, can I go home? Posso ir para casa? No, you wait another 10 minutes. Não, espere mais 10 minutos, né? A resposta aqui vem da forma imperativa afirmativa, né? Don't you tell me what to do? Você não me diz o que fazer. Imperativo dirigido a algum grupo de pessoas, né? Temos aqui somebody, everybody ou all, né? Todas essas são situações em que estão englobado várias pessoas. Então, no caso, nós temos de exemplo aqui, somebody call an ambulance quick. Alguém chama uma ambulância rápido, né? Everybody sit down, please. Todos se sentem, né? Por favor. Arise. Use it in courtrooms, usado em tribunais, né? Em audiências, coisas do tipo. Arise, pedindo para todos se levantarem, né? Na hora que o juiz entra, alguma coisa do tipo. Imperativo mais do, em alguns casos, o auxiliar do pode ser adicionado para dar uma aparência mais formal e cortês ao imperativo. Do come in, né? Entra. É difícil ver essa situação, pessoal, mas é interessante, né? Uma informação a mais. Do come visit us next time, venha nos visitar da próxima vez. É imperativo, é afirmativo e é uma forma, né, mais educada, mais formal. Do help yourselves to the buffet. Né? Sirvam-se no buffet. Agora falar um pouco também do uso da forma negativa, né? No inglês, a forma negativa de maneira diferente se o verbo for auxiliar. Então, behave, will, can, ou principal, né? Então, dependendo da situação, a construção vai ficar um pouco diferente, né? Isso tudo depende do auxiliar. Se o verbo for auxiliar, a negação é construída com not, ou com a contração N, né? Apóstrofo T. E sem o auxiliar do, o D. Aí temos o exemplo aqui. She cannot know the truth. Ela não pode saber a verdade. Observe que as palavras cannot formam uma única palavra na construção, né? Uma junção. I am not ready yet. Eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto nesse momento. They won't come. Eles não virão, né? O not está abreviado aqui, né? Se o verbo for principal, utiliza-se o auxiliar do dois did para formar a negação, né? Quando o verbo usado, né, ele é só auxiliar, ele não é o verbo principal, então não vai se usar outro auxiliar, né? Que no caso vão ser usados aqui quando tiver o verbo principal na situação do does ou did. He does not, ou does it, play rugby. Ele não joga rugby. Então tem um verbo principal aqui, né? Play. Por isso que é usado o does. E também, né, por ser he. Então, they didn't go to the theater yesterday. Eles não foram ao teatro ontem. Mais uma vez, né? Foram, verbo principal, e didn't, né, no passado. Vou auxiliar aqui. As contrações N, né? NT, isn't, aren't, doesn't, don't, want, can't, são muito usadas no inglês falado. Em situações mais formais, a escrita, pessoal, é bom escrever por completo, separado. Is Bruno home? No, he is not at home. Bruno está em casa? Não, ele não está em casa, né? No caso.
O verbo principal, to do, também é conjugado como auxiliar do does e did. Os exemplos aqui, ó. He doesn't do his work properly. Ele não fez seu trabalho corretamente. You didn't do my laundry. Você não lavou minha roupa suja. A negação também pode ser introduzida pelo advérbio never, né, pessoal? Que é por si só uma negação. Então, I have never seen the Eiffel Tower. Eu nunca vi a Torre Eiffel. Pronto, então finalizamos essa partezinha aqui das negativas. Aqui eu esqueci de colocar, né, o título desse novo assunto, que são membros da família. Deixa eu dar uma destacada para ficar mais fácil. Pronto, membros da família, né? Members of family, ou families members. Temos aqui pais e filhos, né? Quando se trata desse núcleo, nós temos parents, né? Que é pais. Quando a gente está se referindo, porque parents, né? É um falso cognato. Que a gente pode achar que são parentes, ou qualquer outro tipo de parentes, mas eles são referidos a pais, né? Nesse núcleo formado entre pais e filhos. Mother, mãe, né? Aí tem outras formas também, né, de ser chamado aqui mom, né, que é mais informal, que é uma formática mais carinhosa, que é mamãe, mãezinha, coisas do tipo. Father, né, pai, daddy, que é como se fosse abreviado aqui, de daddy, né, que é papai, paizinho, alguma coisa do tipo. Dogger, daughter. Tem várias formas de se pronunciar aqui. A gente escuta diversas, só que acho que a mais usual é daughter, filha, né? São filho, sister, irmã, brother, irmão, siblings, quando for um núcleo familiar que tiver, como é que eu posso dizer, dois filhos e uma filha, ou duas filhas e um filho. Então, quando vai se referir a irmãos, né? Se é do gênero masculino e feminino, né? Então, é usado o siblings. Child, né? O child, que é criança, né? Pode ser filho ou filha também. Children, crianças, filhos e filhas também. Avós. Quando se trata de avós aqui, quando vai para essa parte de avós, nós temos grandmother, avô, né? Quer dizer, avó, perdão. Grandma, ou nana, ou granny, né? Que são outras formas também de se chamar avó ou vovó. Grandfather, avô, grandpa, né, que é vovô, uma forma mais carinhosa ou íntima. Granddaughter, neta, né, o avô, a avó se referindo à filha do filho, ou filha da filha. Grandson, neto. Grandchildren, netos, né, quando é mais, vai se referir o avô, a avó, referindo-se a vários netos, né, ou netas. Great grandmother, bisavô. Great grandfather, bisavó. Perdão, troquei. Bisavó, né? Great grandmother e bisavô, great grandfather. Great parents, né? Se é um bisneto se referindo aos avós, né? Os bisavós, quer dizer. Tem tios, tias e primas. Tia é aunt, tio, uncle, cousin, primo ou prima, né? Tanto faz, sendo masculino ou feminino, é cousin. Niece, sobrinha. Nipple,
sobrinho. E aqui agora nós temos status de relacionamento. Girlfriend, né, namorada, boyfriend, namorado, são membros da família, né, não tão assim como um núcleo que é formado mesmo, né, mas que é bom saber, que é interessante, né, ajuda no vocabulário e também nessa distinção do que é o que. Boyfriend, namorado, fiancé, noiva, fiancé, noivo, bride, noiva, né, apenas no dia do casamento e quando de fato está acontecendo, né, e grown, né, da mesma forma, quando está acontecendo. Depois do casamento, lógico, né? Depois do noivado e acontecido o casamento, é wife, esposa, husband, marido, esposa, né? Que é uma forma de dizer diferentemente, né? Que é o cônjuge. E para falar um pouco sobre sogros e companhias, né? Quando a gente vai se referir, né, a essa parte da família, que não é da família, mas que tem essa ligação, né? Mother-in-law, que é sogra, father-in-law, que é sogro, parents-in-law, né, ou in-laws, que são sogros, daughter-in-law, nora, son-in-law, genro, sister-in-law, cunhada, brother-in-law, cunhado, e para demais familiares nós temos stepmother, madrasta, stepfather, padrasto, stepdaughter, enteada, né? Stepson, enteado, stepsister, meia-irmã, sem conexão sanguínea, filha da madrasta ou do padrasto. Stepbrother, né, a mesma coisa, sendo filho ou filha do padrasto ou madrastra. Half-sister, irmã de algum, ou parte da mãe somente, ou parte do pai. Half-brother também, ou, né, é filho de, ou só a mãe, ou filho, ou só do pai. Godmother, é madrinha, né? Madrinha de batismo, coisas do tipo. Godfather, padrinho. Goddaughter, afilhada. Godson, afilhado. Godchild, afilhado. Aqui não é específico se é gênero masculino ou feminino. Quando você vai falar, né? Ou quem tem afilhados, né? Tanto menino quanto menina, pode usar Godchild. Maid of honor, né? E aqui temos algumas, né, perguntas ou frases. Do you have a big small family? Você tem uma família grande, né? Aí dá a alternativa de dizer se é pequena também. Yes, I do. My family is really big ou small, né? Sim, minha família é bem grande ou pequena. No, I have an average sized family. Não, eu tenho uma família de tamanho médio, uma família, né, não tão grande nem tão pequena. Who do you live with? Com quem você mora? Né? I live my parents. Eu moro com meus pais. I live by myself. Ou eu moro sozinho, né? Aqui tem mais outras frases, ou frases interrogativas, mas para finalizar a videoaula de hoje, eu só trouxe essa ilustraçãozinha só para a gente conseguir identificar aqui nessa árvore, né? Nessa árvore que a árvore familiar, né? Que muitos conhecem, Family Tree. E aqui nós temos Mary Grandmother, que é a avó. Temos o Miguel, que é o irmão. Ah, irmão. Espera. Né, da Cristina, né, a Cristina que é daughter, que é a filha, e tem o filho do seu Joseph, né, que é o Francisco, que é o father, né, deles, que vai ser o husband da Margarida, que é nora, né, ou
mother-in-law, daughter-in-law, que é a esposa, né, que é wife do Francisco. Aqui mais abaixo nós temos tia, né, tia Lúcia, que é filha do seu Francisco, da dona, quer dizer, do seu Joseph e da dona Mary, irmã, né, do seu Francisco, e vai ser tia, né, do Miguel e da Cristina. Aqui temos os filhos, né, da Lúcia, o Jaime e a Alexandra, e filho e filha, né, são e daughter deles, e são irmãos, e para se referir a, né, se tivesse um terceiro, então seria siblings, para falar deles dois, e eles vão ser primos, né, da Cristina e do Miguel, eles são clãzinho, né, então, hum, por hoje é isso, pessoal. Como eu falei antes, são assuntos diversos, são assuntos do nosso cotidiano e também aparecem de costume em nossas aulas, em algumas coisas, né, que nós temos tratado nas nossas atividades. Imagino que vocês também já tenham visto parte desse conteúdo, se não todos eles. Mais uma vez, agradeço a atenção. Ah, espero que seja proveitoso o uso dessa aula, né? Que vocês consigam aprender ainda mais e também procurar coisas adicionais para juntar com essa aula e trazer mais informações. Então vejo vocês depois. Obrigado. Essa foi a nossa aula de inglês de hoje.